Deus, uma vez mais, graça e paz a todos os irmãos, amém, irmãos? Vamos colocar sobre os nossos pés para a gente fazer a leitura de um texto da palavra de Deus. Aleluia. Tão certo quanto o fôlego da vida, Jesus está conosco aqui, amém, irmãos? Aleluia. E posso liberar uma palavra para o teu coração, amém? Ele tem vitória para você nessa noite, amém? Queridos, abra sua Bíblia comigo no livro de Miqueias. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Capítulo de número 1, versículo 1. Depois nós vamos ler o capítulo de número 3 e versículo de número 4 em diante. Miqueias, capítulo de número 1, versículo 1 também. Acredito que a mídia vai colocar. Tá King James aqui, eu mudei certa vez, irmão, daí esqueci de tirar. Então, essa tradução aqui tá King, tá vendo lá? Não é a que nós temos aqui. Então é Bíblia King James, né? Mas é a mais atual, né? Aproximada ao original da palavra, é a King James. Eu gosto muito dela. Veio a palavra de Yahvé, que é Jeová, né? Senhor. Mas eu vou ler a minha aqui, que por ela que eu tirei uma tarde hoje lendo. Eu li todo o livro de Miqueias hoje. Li pelo menos 7 livros hoje, Naum, Abacuque, Sanfonias, Ageu e o livro de Zacarias. Até Malaquias eu tirei essa tarde para ler hoje. Deus falou muito ao meu coração. Queridos, capítulo 1 de Miqueias, versículo 1, quem encontrou, diz amém. Palavra do Senhor que veio a Miqueias, moratita, nos dias de Jotão, Acás e Ezequias, rei de Judá, a qual ele viu sobre Samaria e Jerusalém. Ouve todos os povos, presta atenção, ó terra, em tua plenitude, e seja o Senhor Yahvé, Jeová, testemunha contra vós, o Senhor, desde o templo da sua verbaliza, irmão, da sua, porque eis que o Senhor sai do seu lugar e descerá e andará sobre as alturas da terra. Capítulo 3, versículo de número 4 diz assim: então clamarão ao Senhor, mas não os ouvirá. Antes esconderá deles a sua face. Naquele tempo, visto que eles fizeram mal nas suas... Quem está lendo a Bíblia comigo diz amém? Então eu vou perguntar aos irmãos, verbaliza, amém, irmãos? Então clamarão ao Senhor, mas não os ouvirá. Antes esconderá deles a sua face naquele tempo, visto que eles fizeram maus nas suas. Assim diz o Senhor contra os profetas, que fazem errar o meu povo. Escuta isso aqui, irmão. Assim diz o Senhor contra os profetas que fazem errar o meu povo, que morde com os seus dentes e clamam paz, mas contra aqueles que nada lhes mete na boca preparam guerra. Portanto, se vos fará noite, para que não haja profecia, e haverá trevas, para que não haja adivinhação. E se porá o sol sobre esses profetas, e o dia sobre eles se enegrecerá, e os videntes que se envergonharão, e os adivinhadores se confundirão, sim, todos eles cobrirão os seus lábios, porque não haverá resposta de Deus. Irmão, versículo 8 para você dar glória. Mas de certo, eu sou cheio da força do Espírito do Senhor, e cheio de juízo e de ânimo, para anunciar a Israel, ou Jacó, a sua transgressão, e a Israel ao seu pecado. Ouve agora isto, vós, chefe, príncipes da casa de Israel, e vós, maiorais da casa de Israel, que abominais o juízo,
tudo o que é direito, edificando, olha isso aqui, irmão, edificando a Sião com sangue e Jerusalém com injustiça. Os seus chefes dão as sentenças por presentes, e os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam, olha isso aqui, irmão, e ainda se encostam ao Senhor dizendo: não está o Senhor no meio de nós, nenhum mal nos sobrevirá. Amém? Tome o seu assento, dá um glória para Jesus aí. Deus tem algo para falar conosco nesta noite. Queridos, eu estive essa semana toda, ontem mesmo, Deus me deu uma palavra exatamente sobre o exílio babilônico lá na NTG. Eu estive ali na Cerejeira com os irmãos, culto dos varões, e cheguei em casa, continuei mastigando, e hoje eu tirei uma tarde para ler a palavra do Senhor. E Deus falou muito claro ao meu coração os comandos que Ele está dando para uma igreja viva, para uma igreja verdadeira, para um povo zeloso de boas obras. Eu vou perguntar uma vez, irmão, tem gente zeloso de boas obras aqui nessa noite? Diz amém. Quantos ainda aguardam o céu, irmão? Diz amém. Quantos ainda tem essa esperança viva no seu coração que o céu vai abrir, a igreja vai ser arrebatada? Levante uma das suas mãos só para mim ter certeza que eu estou pregando para quem ama o céu. Aleluia. Diga para alguém do seu lado, diga: irmão, o céu ele é real, irmão. Ainda que estão menosprezando a mensagem do céu, mas a gente precisa ter aprisco ao nosso coração de ensinar a igreja, de indarguir a igreja que o céu é real. Irmão, sem medo de errar, irmão, a trombeta vai tocar, o céu vai se abrir e Deus virá buscar a sua noiva. Uma igreja santa, uma igreja pura e uma igreja verdadeira. Amém? Quantos concordam com essa verdade? Diz glória a Deus. Miqueias é um dos 12 profetas menores, querido, né? Esse livro de Miqueias está no cronograma entre o 6º livro, onde o povo prevaricou, onde Israel mancha a reputação do céu, onde Israel começa a degrinir a imagem da santidade de Deus. Mais do que depressa, Deus ele levanta alguns homens para a restituição. Quando nós olhamos, eu quero já que você abra a sua Bíblia, ou melhor, coloca para mim, faz favor, mídia, capítulo 30 e versículo 10 de Isaías, capítulo 30, versículo 10 de Isaías. Coloca esse texto para mim aqui na mídia, rapidinho. Olha o que diz aqui o profeta messiânico. E ordena aos videntes, não tenha mais, e aos profetas não mais, reveleis a justiça e o que é certo a fazer. Irmão, sabe o que o povo está pedindo aqui? O povo está dizendo assim, ó: fala para os videntes que não tenham mais visões, nós não queremos mais visões, o que vem da parte de Deus a gente não quer. E aos profetas não mais reveleis a justiça, ou seja, a gente gosta da injustiça, para nós é suficiente isso. O que é justo para nós já não está mais no nosso cronograma de vida. Fala para nós apenas o que é aos nossos, para se ouvir. Profetizar e o que, irmão? A minha Bíblia diz assim: fala para nós coisas aprazíveis, enganadoras lisonjas. Sabe o que esse povo está pedindo? Irmão, não é de hoje, irmão. Não é de hoje. Sabe o que esse povo está pedindo? A gente quer ser enganado. Em outras palavras, o povo de Deus está dizendo: nós queremos ser enganado. Ô irmão, versículo 11, vem comigo. Afastai-vos do caminho, apartai-vos da verdade, ou do caminho verdadeiro. Vereda é caminho. Da vereda, do caminho verdadeiro. Fazei desaparecer da nossa presença quem? Olha para cá. O povo disse assim, ó: nós não queremos mais o Santo de Israel no nosso meio. E eu chorei hoje à tarde, irmão. Sabe por quê? Porque o povo de Deus preferiu sair da liberdade do Espírito para viver a sua libertinagem e dizer: a gente vai viver a nossa vontade. Aí Jeremias,
Deixa eu ler com vocês aqui. Olha o que Jeremias vai dizer aqui nesse texto, querido. Jeremias, se não me fala a memória, no capítulo 1, capítulo 2, se não me fala a memória. Coloca para mim capítulo 2 de Jeremias, versículo 11. Irmão, eu quero pregar a Bíblia para você hoje, amém? Quero que você se alegre de ouvir a palavra de Jesus nessa noite. Capítulo 2, versículo 12 de Jeremias, 2:12 de Jeremias. Espantai-vos disto, todo o universo, ó céus, horrorizai-vos. Deus está colocando o céu em horrores. Para quê, pastor? E abismai-vos, espantai-vos profundamente com tal atitude. Declara quem? Sabe o que o Senhor está falando? Ó céus, ficai espantado. Deus está colocando o céu para se espantar, irmão. Deus está colocando o céu para todo o universo está horrorizado. Todo o universo está horrorizado. Para quê? Pela atitude que o povo de Deus está tomando. Sabe qual é a atitude? Próximo versículo. Olha o que diz. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram, a mim, a própria fonte de água. Diga para alguém do seu lado, irmão, não troca o certo pelo duvidoso. A própria fonte da água da vida, Brian. E tentaram cavar as suas próprias poços rachados que não consegue segurar. Esse povo está abandonando uma fonte que toma água todos os dias para pegar a cortadeira, o apá, não sei o que quer, para cavar cisterna onde não retém as águas. Olha para cá, irmão, mastiga isso aqui. O povo está abandonando o manancial de águas vivas para tomar da sua própria água. Próximo versículo. Porventura Israel, meu povo, nasceu para ser escravo? Ou um simples servo nascido na casa de seu senhor? Ora, então por que foi que se tornou uma frágil presa? Deus está dizendo, a minha mão está sobre vocês, eu protejo vocês, eu cuido de vocês, mas vocês se fizeram presa. E Deus permite a Babilônia vir, irmão. Deus permite. Volta para mim Isaías. Volta para mim Isaías. Isaías 30:11. Volta para mim. Aí o povo diz: afastai-vos apartai-vos da, fazei desaparecer da nossa presença o santo. E pensa num Deus que tem respeito, irmão. Pensa num Deus de caráter. Quando o povo diz assim, a gente não quer mais a tua presença, Deus se retirou. E quando Deus se retira, Ele permite, a Babilônia sobe. E 70 anos esse povo vai sofrer. Quantos anos? 70 anos. 70 anos de escravidão. 70 anos aonde o povo está malhando. Aonde o povo está sofrendo, Miquel. Aonde o povo está... Pastor Claudinei, esse povo que virou escravo do inferno. O diabo dá comando e faz o que quer. A Babilônia veio e grudou os filhos. A Babilônia domina o casamento. A Babilônia dominou, irmão Toninho. Toda a família agora é presa de um sistema babilônico. Aí o que eles estão dizendo aqui, irmã Milena? Não queremos mais visões. Não queremos mais que profetize coisas retas. E nós não queremos mais. Não queremos o quê? Não queremos mais o Santo de Israel no nosso meio, diz. Sabe quem falou isso aqui, irmão? O povo de Deus. Diga para alguém do seu lado, é você que fala isso, irmão. A gente faz isso. Mas tudo bem, vamos lá, vamos caminhar. Aí eu estava ali, irmão, analisando o texto. E eu falei, peraí, esse povo não quer mais. Aí Deus chama Jeremias, Miquel. E Jeremias é levantado um dos profetas nesse cativo babilônico de 70 anos. Ainda que a Babilônia subiu, ainda que o povo pediu libertinagem, não quer mais a presença de Deus, Deus ainda levanta profetas pela misericórdia para restituir as promessas sobre o seu povo. Dá para dar um glória por essa palavra, irmão?
Ainda, James, que nós sejamos medíocres com o Senhor. Ainda, pastor Aildo, que nós sejamos pessoas assim, sabe? Que não tenham um coração de fidelidade ao Senhor, mas Ele contudo é fiel para conosco. A gente erra, a gente cai, a gente desiste, mas Ele não erra, Ele não para e Ele não desiste. E é por isso que nós estamos aqui, irmão. É por isso que o mesmo Jeremias, nas suas lamentações, vai dizer o quê? A causa de não sermos consumidos é pela bondade e misericórdia do Senhor. Ela é, Brian, a causa de não sermos consumidos. Irmão, isso aqui é tão interessante que quando você entra no capítulo 18 de Jeremias, olha para cá, irmão, falei que você vai caminhar comigo na Bíblia. Quem ama a palavra? Então nós vamos aqui desfrutar hoje o exílio babilônico. Capítulo 18 de Jeremias, a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: levanta, desce a casa e lá te farei ouvir as minhas. E desci a casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão tornou a fazer dele outro, conforme o que parecia bem aos seus olhos fazer. Ele pega o profeta no exílio babilônico, no cativo babilônico, leva a paularia, mostra para ele o oleiro trabalhando o barro todo imperfeito. Quando está terminando a obra, a Bíblia diz: e o vaso que ele fazia se quebrou. Ou seja, não foi o oleiro que quebrou, é o vaso que se quebra. O vaso, Israel, que não aguentou o processo, não suportou as lutas, não suportou as adversidades e se quebrou na mão. Aí quando você vai para o capítulo 37 do livro do profeta Ezequiel, Deus levanta mais um profeta que tinha um sonho de ser sacerdote, mas que abre mão do sonho para se levantar como uma voz no meio do cativo babilônico, para que Deus trouxesse restauração para o seu povo. Olha para cá, irmão. Quando Deus levanta Jeremias, capítulo 18, ele diz assim, baseando o povo como um vaso na mão dele, que estava dando certo, que estava bonitinho, que estava cheirosinho, mas que se quer. No capítulo 37, pastor Claudinei, já não é vaso, são ossos, um vale de ossos, que ele pega o profeta, levanta o profeta, coloca no meio do vale e diz assim: olha como está meu povo, não tem vida, não tem nervo, só tem ossos. Só que a palavra diz que os ossos estavam sobre o vale. E eu fui estudar a palavra sobre e a palavra sob, tem muita diferença. A palavra sob é por baixo, a palavra sobre é por cima. É osso, não tem vida, mas não está enterrado. Vou falar de novo. É osso, não tem vida, mas ninguém pode enterrar. Por quê, pastor? Porque osso na Bíblia, irmão Marcelo, é estrutura. Uma vez, irmão, se você não guardar isso aqui no teu coração, isso aqui é maná para a tua alma. Uma vez que a palavra tocou na estrutura da tua casa, ninguém enterra o que Deus tem para realizar, irmão. Vou falar de novo, irmão. Uma vez que essa palavra penetrou na tua alma, no teu espírito, e você tem certeza que ela é aquilo que ativa a tua casa, te dá destino, uma vez, ninguém enterra aquilo que Deus tem para realizar na minha e na tua história. Será que tem um glória para Ele por essa palavra, irmão? Ninguém enterra. Então, se está por cima, quer dizer que é osso, mas não está enterrado. Não está sob, está sobre. Aí o Senhor me levou num texto aqui, aonde Jeremias, olha isso aqui, irmão, isso aqui é lindo demais. Capítulo de número 20, Jeremias diz assim, olha para cá e entenda isso aqui, irmão, senão você não vai entender nada. Capítulo 20, versículo 9, coloca para mim ali, faz favor. Capítulo 20, versículo 8 de Jeremias, olha o texto, 8. Leia, irmão, porque desde que falo... Ele está dizendo assim, eu estou lubridiado. Por quê? O profeta está vivendo essa crise ministerial, Zé.
O profeta está vivendo essa crise ministerial. Como assim? A crise ministerial, primeira crise do profeta é mais ou menos isso aqui, Montoni. Eu estou dilubriado, por quê? Porque eu prego, o povo não quer. Eu chamo o povo para adorar, o povo não quer. Ou seja, esse povo, por quê? Capítulo 2, eles já abandonaram a fonte. Se já era difícil, Miqueias, pregar quando o povo bebia da fonte, agora o povo que já não bebe da fonte, que está bebendo da sua própria água, como aguentar, como suportar ou como querer se relacionar com Deus? O povo está seco. O povo está como vaso quebrado. O povo está como osso. Está tudo sem vida. Não tem vida ali, irmão. Não tem esperança ali. Está tudo arrebentado. O diabo fez o que queria, irmão. O diabo destruiu. O diabo tocou no povo, irmão. E agora, Luiz, como é que vamos fazer? Aí o profeta diz assim, versículo 9 agora. Aí o profeta chega nessa conclusão. Então disse eu, quem? Jeremias. Não me lembrarei dele. Até Jeremias na crise disse, não quero mais me lembrar do Senhor. Não dá. Esse povo aí está casando, dando a se casar, está abrindo empresa na Babilônia, ou seja, o povo já gostou da Babilônia. Então eu vou me meter com eles e não vou mais falar do teu amor. Eu não quero mais pregar a tua palavra, não quero mais servir a Jesus. É dureza servir a Jesus, carregar a cruz não é fácil. Não é para mim não. Aí o profeta está entregando os betos. E não falarei mais no céu, mas isso foi no meu coração como fogo. Ah, irmão, será que dá para dar um glória por essa palavra? Encerrado nos meus, e estou fatigado de sofrer e não posso. Jeremias, na sua crise ministerial, disse assim: não tem mais jeito para a igreja, não tem mais jeito para aquela família, não tem mais jeito para essa casa. Só que quando eu falei não tem mais jeito, não falo mais, não prego mais, há um fogo que acendeu abraçador na minha estrutura e disse: você não vai parar de pregar, você não vai parar de adorar. Será que tem mão levantada para dar glória que essa noite Deus te chamou para um propósito, irmão? Então você não vai parar, você não vai desistir. Tem um propósito de Deus para você viver. E uma vez que essa palavra encerrou nos seus ossos, nada faz com que você abra mão desta palavra. Essa foi a primeira crise do profeta. Aí no versículo 29, irmão, ah meu Deus, como eu amo a Bíblia. Capítulo 29 agora, capítulo 29, versículo 13, coloca para mim. Não, coloca para mim o versículo 12, 29, versículo 12. O profeta que não queria mais falar. Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos... É Deus olhando, ô Jeremias, para de graça. Clama a mim, eu te respondo. Ô Jeremias, para de graça. Ora, eu quero te ouvir. Não, mas eu te ouço. Dobra o teu joelho para ver se eu não te ouço. Fala comigo. Ó, Deus está falando com alguém que essa noite. Dobra o teu joelho para ver se eu não te dou resposta. Versículo 13, irmão, para você dar glória. Olha só o versículo 13. E buscar-me-eis quando... Ô irmão, a Babilônia está sangrando o povo, mas a mensagem de Deus para o profeta, para esse povo é: se vocês me buscarem de todo o coração, irmão, vocês vão me encontrar outra vez. Vocês vão me encontrar outra vez. Sabe o que Deus quer de nós? Que nós entremos num culto como esse aqui, independente do que aconteceu no dia. Abra o teu coração, busca Ele, e você vai encontrar o Senhor. Encontrar onde? Encontrar nessa decepção, encontrar nessa angústia, encontrar, irmão, nesse mal-humorado que você se encontra. Deus está dizendo: você vai me achar aí. Aleluia, você vai me achar. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Versículo 15, só para você entender com quem Deus está falando aqui. Versículo 15, 29 e 15. Porque dizeis: o Senhor nos levantou o profeta em... Isso aqui é Jeremias, irmão, com propriedade dizendo: Deus me chamou para ser profeta nesse tempo. Posso falar uma coisa, irmão? O que eu falei ontem na igreja, irmão? No vale. A Jesus estava comigo ontem lá. Comeu, vai comer de novo. No vale. Ou você é profeta ou você é osso. Você escolhe. E aí, irmão? Vai se levantar com uma voz na tua casa ou vai continuar sendo osso? Alguém precisa te ouvir lá, irmão.
Alguém precisa ver uma esposa com atitude, um esposo, um sacerdote que vai levantar e vai dizer: Satanás, eu não aceito isso aqui não. Meus filhos você não vai tocar não. Minha casa não, minha empresa não, os meus negócios não. Eu sou profeta aqui nesse lugar. Deus me deu e só Deus tira de mim isso. Deus quer que você se levante como uma voz, irmão. Quantos recebem essa palavra aqui essa noite? Seja uma voz, irmão. Seja uma voz. Deus não quer que você... Irmão, porque gente, Diácono Marcelo, para apontar osso que não tem vida, tem bastante, irmão. Gente, irmã Diaconisa Milena, para dizer assim: tem osso aqui. Os jovens viraram osso, as crianças viram osso. Essa família aí, sacerdote, é um osso. Não tem mais vida, não. Os casamentos aí viram osso. Tem muita gente para apontar e diagnosticar o vale, irmão. Poucos são os que se levantam com uma voz e dizem: vai ter vida de novo. Poucos que se levantam e montam com uma voz e dizem assim: Deus vai restaurar tudo aí na tua casa. Poucos são aqueles que têm probabilidade, irmão, e vida com Deus para dizer assim: fica tranquilo, eu trago uma palavra para você. A palavra é: se posiciona e Deus vai restituir. Se posiciona e Deus... Levante a tua mão, quero liberar essa palavra profética. Um posicionamento, Deus. Há um barulho de restauração chegando. No posicionamento da tua casa há um barulho de restauração chegando. E tem uma coisa: Deus vai colocar osso no seu devido lugar. O diabo faz baderna, irmã Maria, mas Deus organiza. O diabo faz uma bagunça, pastor Claudinei, mas Deus coloca tudo no seu devido lugar. Você crê nessa palavra? Existe 2 reboliços, irmão Marcelo, na Bíblia. Um que o diabo faz, bagunça aquilo que estava certo. E o segundo é a bagunça santa. Que Deus vem e para organizar precisa mexer alguma coisa. E Ele vai mexendo, vai tocando, vai tirando, vai desviando, vai apartando algumas pessoas do teu caminho, vai arrancando, vai tirando algumas palavras malditas, vai tirando algumas negatividades, e Ele vai fazendo aquela bagunça santa. Esse é o reboliço, porque a Bíblia diz que no ruído, irmão, aí a Bíblia diz assim, irmão Mileno, que Deus usou o profeta para profetizar no vale. Profetizar onde, irmão? No vale. Mas no vale, quando ele se levanta, Braio, como uma voz, a Bíblia diz que ele disse: ossos secos, ouve. Ouve o que, irmão? Ouve a palavra do Senhor. Olha para mim. Osso tem ouvido? Mas quando você estuda a estrutura de um corpo já adulto, você vai ver que um corpo contém 206 ossos. Quantos ossos? 3 ossos trabalham no processo da audição. Quem sabia? Martelo, bigorna e estrivo. Sabe qual é o menor osso do corpo? O estrivo, 3 milímetros. Trabalha aqui. Aí a Bíblia diz: e quando profetizei, como me deu ordem, houve um ruído. Porque restauração não começa pelo maior. Restauração começa quando a gente diminui e diz: Senhor, só tua presença restaura. Só o Senhor faz. Eu não posso nada, não é o meu dinheiro, não é o meu poder aquisitivo, não é o Senhor. E Deus está dizendo: ei, diminui, que a restauração está chegando. E tem mais, irmão. A restauração de Deus, ela não é barulhenta, não. A restauração de Deus, ela é silenciosa. Você não está vendo. Posso falar? Você não está vendo, mas Deus está restaurando. Você não está entendendo e nem precisa entender por quê, irmão? Porque, irmão, restauração de Deus não é sino que grita, mas é oco por dentro. Quem conhece um sino? Quem conhece? Quem já viu um sino tocar? É barulhento ou não é? Chega perto para ver se tem alguma coisa dentro. A restauração de Deus é mais ou menos igual um gramado. Que você não ouve crescer, mas cresce. Que você não vê crescer, mas cresce. Cutuca alguém do seu lado e diga assim: irmão, tá silencioso, não tá? Mas tem restauração acontecendo, tá? Tá quietinho, não tá? Parece que Deus não tá te ouvindo, é assim ou não é? Mas fica tranquilo. Deus está gerando uma grande restauração nesse silêncio. Até porque, irmão, aquilo que ninguém sabe, ninguém atrapalha.
Vou falar de novo, Diácono Marcelo, porque só o pastor Claudinei pegou. Aquilo que ninguém sabe, ninguém se mete, irmão. O que Deus está gerando no secreto em você é uma restauração tão grande, que a hora que chegar, irmão, a hora que acontecer, fica tranquilo, irmão. Aquilo que Deus está fazendo vai gerar notícia para a glória do seu nome. Então Deus começa a levantar alguns profetas, Deus levanta alguns homens. Aí você lembra que Isaías vai dizer que o povo não quer mais visão, que o povo não quer mais Deus, que o povo não quer mais profeta? Aí Deus levanta Ezequiel. Vamos lá para Ezequiel capítulo 1, coloca para mim Ezequiel capítulo 1, faz favor. Olha o que diz. Ezequiel capítulo 1. E aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, que estando eu no meio junto ao rio Quebar, junto às margens dos rios babilônicos, se abriu e eu tive o quê? Mas o povo não queria mais isso. O povo não queria nem céu aberto, nem profeta, nem visão. Fala aos videntes que não vejam. Fala aos profetas que não queremos. Aí Deus está dizendo, eu vou restaurar vocês, mas o feijão com arroz precisa voltar. O meu padrão vai ser estabelecido novamente. Vou levantar profeta, vou dar visões e vou abrir o céu para a minha igreja de novo. Ô irmão, será que você pode levantar uma mão só para mim declarar essa palavra? Deus vai trazer visão para a tua história, para a tua casa. E tem mais, o céu vai se abrir. Se tem céu aberto, tem resposta. Se tem céu aberto, tem Deus para te dar vitória. Quantos recebem essa palavra? O problema, irmão, é que parece que se o céu fechar, irmão, não tem resposta. É ou não é? É por isso que o profeta Elias profetizou dizendo, não vai chover durante quanto tempo? Quanto tempo? 3 a 3,5. Ele orou para que fizesse o quê? Não chovesse. Profeta que é profeta de Deus não pede só céu aberto não, irmão. Profeta de Deus tem que ter coragem para dizer, fecha céu. Trata meu coração, trata a igreja, trata o povo. Sabe o que esse profeta fez? Fecha céu. Chega de chover. Esse povo precisa ser tratado. Por quê? Porque vai chegar um tempo que Deus vai chamar esse povo para o Monte Carmelo. Sabe o que é Monte Carmelo? A palavra Carmelo do hebraico é jardim. Era Deus dizendo, vou resgatar esse povo para a essência de novo. Mas para resgatar, fecha céu. Tratei, fechou céu. Resgatar, abre céu. E a Bíblia diz que no Monte Carmelo o fogo desceu. E todos olharam e gritaram, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Você está entendendo isso aqui, irmão? Então por isso que eu glorifico a Deus, pastor Claudinei. Porque aqui no capítulo de número 2 de Ezequiel, versículo de número 1, coloca aqui para a igreja ler. Capítulo 2 de Ezequiel. E disse-me, filho do homem, põe-te em e falarei. Deus está dizendo, vou dar a visão, vou abrir o céu. Só que igreja, põe-te em pé e falarei contigo. Deus não restaura, não abre céu para quem está prostrado diante de problema, diante de circunstância. Deus está dizendo, se posiciona de pé e eu falarei contigo. Se levanta e eu falarei contigo. Toma uma atitude, não fica prostrada diante de problema. Deus está dizendo, salta, levanta. Ô irmão, só que a Babilônia está dominando. A força está no extremo. Coloca o próximo versículo para mim. Então entrou em mim quem, irmão? Você não dá um glória, irmão? Quando fazia o quê? E me pôs e ouviu que me... Olha aqui, Esther. Pela força do profeta ele ficava prostrado. A Bíblia diz assim, mas para que o céu se abra novamente, o meu espírito se apoderar de ti, te colocará de pé e falará contigo. Sabe o que Deus está dizendo? Fica tranquilo, com as tuas forças você não levanta, mas o meu espírito te levantará, para que você ouça a voz do Espírito Santo outra vez. Sabe o que você precisa, irmão? Não é de amigos. Eu vou falar isso aqui sem medo de errar. Sabe o que você precisa? Não é um carro novo, não. Sabe, todo mundo precisa de coisa boa, irmão. Sim, mas o que nós precisamos é voltar a ouvir a voz do Espírito Santo.
Ô irmão, se nós ouvir a voz do Espírito Santo, irmão, fica fácil de ter carro, irmão. Fica fácil de ter casa. Fica fácil das coisas se acertar. O problema é que nós não temos mais sensibilidade para ouvir o Espírito Santo. Nós agimos por nós mesmos. Nós fazemos por nós mesmos, irmão. E Deus está dizendo para nós, você precisa ouvir a voz do Espírito. Fica mais leve, irmão. A voz do Espírito Santo. Então por isso que aqui ele diz, filho do homem, põe-te em pé. Ele se levanta, não, e falarei contigo, preciso dois acontecer. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e levantou. Você está entendendo isso aqui? Aí no versículo 8, coloca para mim o versículo 8, Diego. Coloca para mim o versículo 8 agora. Mas tu, ó filho do homem, ouve que eu te, não sejas como a casa de Israel rebelde, abre a tua e come o que eu te... Irmão, sabe o que Deus quer de nós? Abra o ouvido. Ouviu? Agora abre a boca e come o que eu te dou. Deus está alimentando o nosso coração aqui nessa noite, irmão. Come o que eu te dou. Próximo versículo. Coloca para mim o capítulo 3, o versículo 1. Capítulo 3. Ai, irmão. Depois me disse, filho do homem, come o que? Come este e vai. Fala a casa de Israel. E disse-me, versículo 3, né, a gente leu, né? Isso. Então abri a minha boca e me deu a comer o... Olha o versículo 3, para você dar glória, irmão. E disse-me, filho do homem, dai de comer o teu e enche as tuas deste rolo que eu te... Então comi, e era na minha boca. A palavra é doce, irmão. O evangelho não é pesado, irmão. Servir a Deus não pode ser pesado. Vir para a igreja, irmão, quarta, domingo não pode ser pesado, irmão. Servir, orar não pode ser pesado. É doce, irmão. Aleluia. Só que só vai sentir o doce, sentir primeiro ele no ventre, irmão. A Bíblia diz que entrou no ventre e o gosto se manifestou no paladar como doce. Primeiro Deus quer gerar onde? Aonde tem vida. Ventre fala de vida. Ventre fala de processo a se passar, vivenciar, irmão. Do ardor de uma vida. Deus está dizendo primeiro no ventre. Aí sobe o gosto. Mas primeiro eu queria sentir aqui. É por isso que a gente vive uma fé rasa, uma fé morna. Porque a gente experimenta aqui, o gosto acaba. Quero ver o gosto acabar quando enraiza no ventre, irmão. Quero ver o gosto acabar do evangelho quando está aqui no ventre, quando está no osso, irmão. E o que Deus está falando para nós nessa noite é que a palavra de Deus entre no teu ventre, irmão, nas tuas entranhas, e que o teu corpo esteja amortecido para o pecado, mas vivo para a vontade, para a palavra de Deus. Aleluia! E aqui ele continua, irmão. Aí Deus vai levantar Sanfonias, Deus vai levantar Ageu, Deus vai levantar Amós, Deus vai levantar Zacarias. Até Neemias vai olhar para a restauração e vai dizer: meu povo está perdido, a restauração está tudo destruído, o que eu faço agora? Deus pega o menino, irmão. Sabe quem foi Neemias? Neemias vem da escravidão. Um deles que passou batido e foi salvo para um propósito. Neemias tinha tudo para dar errado. Por quê? Porque era um escravo que virou, sabe o quê? Carro-chefe do rei. Alguém, uma milena que era escravo, agora está no palácio sendo o quê? Copeiro do rei. Sabe o que ele faz? Do mais alto escalão, ele experimenta o vinho do rei. Pode tomar, rei. Se ele não morre, aí o rei toma. Deus está usando o menino que era para ser escravo para entrar no governo e para Deus dar autonomia para uma restauração. Não entendeu ainda, irmão? Deus quer usar os nossos filhos, irmão, para gerar governo para a igreja futura. Deus quer colocar teus filhos, a tua filha na melhor universidade. Você crê nessa palavra, irmão? Deus quer colocar os nossos filhos como bolsista, irmão. Vai começar a ter bolsa, irmão, sabe? E nossos filhos vão alcançar esses méritos. A nossa família vai alcançar os nossos jovens, irmão. Libera essa palavra, irmão, em nome de Jesus. Os jovens dessa igreja vão alcançar méritos diante do Senhor. E vai ser lá naquela universidade que Deus vai começar a restaurar muros.
Fortalezas espirituais vão ser geradas, irmão, nesses lugares, porque os nossos filhos vão pisar lá como canal de bênção. Eu creio nisso, irmão. Eu creio que nossos filhos não nasceram para fazer dancinha no TikTok, irmão. Nossos filhos não foram gerados para ficar fazendo biquinho, para ficar colocando coisa de xoxonhonhê, de enxu, candu. Não, irmão. Nossos filhos são filhos como flecha na mão do valente, aonde Deus vai usar para tomar conta dessa geração. Eu sinto a presença de Jesus aqui, irmão. Aleluia. E aí Deus levanta esses homens. Ageu capítulo 2, coloca para mim, faz favor. Aleluia. Então Miqueias, ele vai profetizar exatamente o que Isaías profetiza. Esses caras aí estão querendo dinheiro. Esses homens aí só querem abrir igreja para dinheiro. Esses caras só querem esse tipo de situação. Não quer amor com a igreja, não quer alma, não quer apacentar, não quer cuidar. Esses caras só querem isso, vida boa. Não, é a mesma coisa. É por isso que o profeta Miqueias, ele é contemporâneo de Isaías com Ageu. Só que ele é um pouco mais atrasado porque ele vem depois. Mas ele vem profetizando a mesma coisa. Ele profetiza a vinda de Cristo. Ele profetiza a restauração, a casa rebelde. Só que termina o capítulo 7 dizendo: e Deus restaurará. E Deus trará o povo para o seu santo monte. Qual é o monte? Monte que Joel capítulo 2 diz: o monte Sião, que aponta a santidade de Deus, onde Deus, o grande de Israel, se assentará. Aonde Apocalipse revela algo tão profético que diz: e a nova Jerusalém que sobre o monte. Aonde? Monte da santidade de Deus. O monte Sião. Está entendendo isso aqui? Aonde o salmista vai dizer: olharemos para o monte, aqueles que são como o monte Sião não se abalarão. Oh, irmão, eu sinto a presença de Jesus falando com alguém aqui essa noite. No 7º mês, no 21º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo o que, irmão? Próximo versículo. Fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao restante do povo. Fala ao povo também dizendo, próximo versículo, para nós encerrar: quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira? E como vedes agora? Não é esta como nada diante dos vossos olhos, comparada com aquela? Olha o próximo versículo, irmão. Vai entendendo aí, irmão. Quem está entendendo a palavra diz amém. Ora, pois esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, esforça-te, todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor do... Irmão, trabalhar. Bora, próximo versículo. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco quando saíste do Lembra? 400 anos que Deus quebra o silêncio? O meu espírito permanece no meio de vós. Não tem mais. Pode ir passando para mim, faz favor. Pode ir passando. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca. Olha isso aqui, irmão. Vai entendendo isso aqui, dando glória. E farei tremer todas as... E virão coisas preciosas de todas as nações. Encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. Minha é prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos... Ô irmão, a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor. E neste lugar darei o quê? Darei a paz, diz o Senhor. Eu vou trazer restauração, e tem mais. Vou trazer paz para a tua casa, vou trazer paz para a tua família, vou trazer paz para o meu povo. Próximo versículo. Ô irmão, ao 24º dia do mês, no segundo ano dário, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu dizendo, vamos lá,
Pula para mim. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Pergunta agora ao sacerdote acerca da lei, dizendo: ô irmão, se alguém leva a carne santa na orla das suas vestes, e com ela toca no pão, ou no guisado, ou no vinho, ou no azeite, ou em outro qualquer mantimento, porventura ficará isso santificado? E os sacerdotes responderam: irmão, olha para cá. Aqui ele está apontando o desejado das nações. Sabe quem é? Jesus. Sabe qual é a glória da segunda casa? Só tem um que por intermédio dele a paz reinou. É por isso que ele é o autor perfeito da paz. Não existe a manifestação da paz antes da vinda do Messias. Por isso ele diz: não vos dou a minha paz, como o mundo. Diga para alguém do seu lado: não se engane, o mundo também tem paz. Entendeu, Manoel? O mundo tem paz para te dar. O mundo, meu Vanania, tem paz para nos dar. É por isso que Jesus mesmo diz, os lábios dele: não vos dou a minha paz como o mundo vos dá. Se ele diz como o mundo vos dá, ele está dizendo: o mundo tem paz. Só que a mundo do paz é: você tem carro, tem paz. Se tem dinheiro, tem paz. Acabou, não tem paz. Mas agora comigo, pode ter só arrozinho com feijão, mas você ora, você come, você se alimenta, você deita, você dorme, você diz: por quê? Porque a minha paz excede todo entendimento. Então paz só veio por intermédio de Jesus, a manifestação da glória da paz. Está entendendo isso aqui? Então o desejado aqui, a glória da segunda casa, é ele dizendo: sabe por que vai dar certo? Sabe por que a igreja vai ser tão poderosa? Porque a glória da segunda casa será maior do que a na primeira, profetas. Na primeira, homens limitados. E na segunda, Jesus reinando sobre a sua igreja. Jesus cuidando, Jesus livrando, Jesus protegendo. Irmão, dá para dar glória por essa palavra? É Deus dizendo, Zé, que Ele é o autor perfeito dessa paz. Ô, irmão, o mundo só tira a paz de Jesus se você quiser, irmão. Porque uma vez, irmão, que a paz de Jesus generalizou na tua alma, no teu espírito, nada pode tirar de você, irmão. Deixa eu te perguntar uma coisa: o que está roubando a tua paz? O que está roubando de você? Se algo rouba a tua paz, está te custando tudo, irmão. Se algo está tirando, pastor, dentro de nós a nossa paz, então está custando tudo, irmão. Porque o que nos mantém é a paz. Hebreus vai dizer, capítulo 14, não fala a memória, ele vai dizer assim que seguir a paz com todo e a santificar, sem a qual ninguém vai ver o Senhor sem paz, irmão. Você está tirando a tua paz, está te custando tudo. Deus está dizendo para mim e para você aqui nessa noite: não deixa nada roubar a tua paz. Há uma glória da segunda casa, irmão, que está fervendo, irmão, em fervor dentro da sua igreja. E Deus está dizendo: essa glória é para te dar paz. Essa glória é para restaurar a sua vida. Então esse exílio babilônico, irmão, você vai acompanhando. Irmão, quem sabe eu prego outro dia. Mas Deus vai usar Daniel, Deus vai usar mais 3 moços, não vai se contaminar. E Deus vai usando. O próprio Abacuque, irmão, está na janela da sua casa. Sabe o que está acontecendo? Ele está olhando para os destroços. Ele está olhando Abacuque no capítulo 3, em forma de oração. Ele está dizendo: Senhor, aviva a tua obra. Onde? No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra da misericórdia. Ele está dizendo: eu sei que o Senhor se ira todos os dias, mas lembra da misericórdia. Aí ele vai dizer lá no versículo 17, se me fala a memória: Senhor, ainda que a figueira não... Ele está na janela de casa olhando para a restauração da Babilônia. Assim como Miqueias. Miqueias morava um pouquinho próximo da região de Judá e Jerusalém. Ele via os mercadores, ele via todas as caravanas. Então ele está muito próximo de tudo aquilo que está acontecendo. E Deus está usando Miqueias para um tempo. Aí por isso que Miqueias, o nome Miqueias do hebraico quer dizer: quem é como o Eterno. É Deus olhando para a Babilônia dizendo: Babilônia, sai 70 anos, né? Mas eu levanto um dos profetas menores para dizer: quem é como eu? Quem é como Deus? Quem é como Yahvé? Quem é como o Eterno? Deus levanta o profeta Miqueias e diz: eu ainda sou Deus desse povo.
Diga para alguém do seu lado: Deus é Deus, irmão. Se a gente entender isso, irmão, acabou. Amém? Tudo que Deus quer, Miqueias, é trazer. Eu estou pregando Miqueias e falando com Miqueias. Tudo que Deus quer, Miqueias, é entender que Miqueias está profetizando sobre nós. Profetizando o quê? Profetizando restauração, irmão. Profetizando que a gente é rebelde, que a gente é promíscuo, que a gente, é sem vergonha. Mas que Deus ama a gente. Que Deus tem um amor por nós, irmão. E que Deus quer ver todo mundo, irmão, trilhando o caminho da vereda da justiça. Não importa o que você fez, não importa o que você falou, não importa o que você faz, irmão. Deus não quer que você, pastor, mas assim, Deus quer que você venha, mas não permaneça do jeito que você está. Deus quer que você, entregue o teu coração, vai largando o que precisa largar, entendeu? Mas vai seguindo o caminho da justiça, irmão. Deus quer alinhar a tua casa, alinhar a tua família, irmão. E é por isso que eu digo, não pode ser pesado, você precisa deixar isso aqui entrar no teu ventre. Porque uma vez que isso entra, irmão, o teu osso, tua estrutura vai sentir a presença de Deus. E você vai dizer: eu preciso de Deus. Porque a questão tão corriqueira que a gente fala, mas tão verdadeira, irmão, é que Deus sem a gente continua sendo Deus. A questão maior é: e nós sem Deus? Ei, irmão Toninho? Deus sem o Senhor continua sendo? E tu sem Deus? A gente não é nada, irmão. E é por isso que Deus te trouxe aqui essa noite para alegar teu coração, para dizer: cara, vou restaurar tudo. É do meu agrado restaurar pingo em cima de pingo. Sabe o que Deus está falando para nós? Só para você entender. É Deus colocando os pingos em cima do i de novo. Porque i sem pingo é L. E Deus está restaurando. Posso liberar algo para o teu coração? Falar de água para quem não tem sede é apenas nome, irmão. É ou não é? Falar de poder para quem não quer sentir é apenas nome. Porque água na vida de alguém é só para quem tem sede, irmão, entender. Porque você precisa tomar dela para se saciar. Se você não toma, é apenas nome, água. Se você toma, é aquilo que te mata a sede. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você nessa noite? A minha presença quer matar a sua sede. Estava vendo essa semana ainda vários funkeiros, vários, irmão, vários. Você vai para a internet, vários funkeiros que ainda não conseguem largar o funk, mas que já estão chorando, se derramando, trazendo cantor gospel para suas casas. Quem tem acompanhado isso? Verdade, não é? É ou não é? Vários funkeiros, Miqueias, que chama cantor na sua casa, faz aquele culto na sua casa. Por quê? Porque esses caras conquistaram tudo. Olha para cá, irmão. Esses caras conquistaram tudo. Mulheres, carrão de luxo, baladas, dinheiro, para deitar em cima e usar no banheiro, irmão. É muito dinheiro, irmão. É ou não é? Mas sabe o que Deus está fazendo agora? E eu não vou, largar em cima desses caras e dizer: que adianta cantar funk e tá fazendo cultinho na casa. Eu estou glorificando a Deus por isso. Sabe por quê? Porque Deus está expondo o vazio. Sabe o que Deus está mostrando para essa geração? Do que adianta ganhar o mundo inteiro. E Deus está expondo visivelmente para todos ver que esses caras têm tudo, mas existe um vazio que só a presença de Jesus pode preencher. E sabe o que está acontecendo? Estão se convertendo passo a passo. Por quê? Porque o evangelho não é vem, irmão. A hora que tiver santo, ninguém vem e santo, irmão. A gente vem todo sujo. E Deus está dizendo: o importante é você querer. Está entendendo? Aqui não é lugar de santo, aqui é lugar de pecador, irmão. Aonde se arrepende. É por isso, irmão, que você... Tem gente que fala assim: mas eu sou uma boa pessoa, irmão. O inferno está cheio de boa pessoa. E o céu está cheio de tranqueira, irmão. Por quê? Porque boa ação, bondade não arremete salvação. O que arremete salvação é graça.
favor imerecido. Nós não merecíamos, mas a graça nos alcançou. E aonde havia o pecado, superabundou a... Está entendendo? Então o inferno está cheio de gente boa, mas o céu está cheio de gente ruim, que aceitou a graça, disse: eu quero mudar de vida. Quantos aceitam a graça aqui essa noite, irmão? Deus vai tocar no profundo da nossa família, da nossa casa, irmão. Deus vai começar a restaurar coisas por coisa, irmão. Amém? Querido, se coloca de pé, eu quero fazer um ato profético. A irmã Maria abençoou a igreja esse dia atrás agora. Ela trouxe para nós esses olhos aqui, sabe? Então assim, irmão, eu sei que a tua casa tem vários umbrais. E quem consagra é pastor. Quem consagra é presbítero, evangelista, missionário. Então já está consagrado, você não vai consagrar nada, tá? Você não vai, eu consagro. Não, já está consagrado. Simplesmente você vai fazer ato profético, vai chegar no portão da tua empresa, amém? Você vai chegar no umbral da tua casa, da janela, do filho, do quarto. Você vai passar assim, vai dizer: Senhor, minha casa está marcada, Senhor. Eu creio. Isso aqui é o óleo da unção, irmãos, tá? Que foi consagrado aos irmãos no monte. E a gente vai estar entregando para os irmãos, abençoar a vida dos irmãos. Então você vai pegar isso aqui. Eu creio que, né, os jovens talvez não vai dar para pegar, mas as mães pegam. Eu acredito que se der para os jovens pegar, ele pega. Mas pega, irmão, tá? Leva para a tua casa. Unge, irmão. Unge o teu carro. Põe lá, irmão, tá? Você não vai consagrar nada. Amém, irmão? Tá certo? Os irmãos estão entendendo? Tem entendimento para isso? Você não vai consagrar nada. Amém? Simplesmente você vai fazer o ato profético. Dizendo: aqui não, Satanás. Na minha casa não. O pastor mandou. Estou aqui recebendo uma ordem divina e eu estou abençoando. Aqui na minha empresa não, quero alegria aqui agora. Aqui no meu negócio, no meu salão. Eu quero que pessoas venham fazer unha aqui em casa. Mas assim, ó, sem falar da vida dos outros. Aqui não aceito falar de ninguém. Não aceito fofoca, não aceito contenda. Amém, irmão? E os laços serão quebrados. E Deus vai começar a trazer restauração para a sua casa. Quantos acreditam nisso? Amém? Então você vai sair do teu lugar, pastor Claudinei? Fica com a mão aqui deles, os irmãos vão pegar. Aproveita, vem, pode pegar, irmão, pode pegar aqui, vem aqui, sai do seu lugar, pega ali, que Deus vai te abençoar, em nome de Jesus. Pega um por família, um por casa, pode pegar, ponha lá, estenda lá, põe no carro, onde você quiser, Deus vai te abençoar. Creia nisso, tome posse dessa verdade e o nome do Senhor será glorificado. Amém? Amém? Isso, pega, irmão Toninho, Marcelo, Milena, pega ali, em nome de Jesus. Deus tem bênção para você. Não vai pagar nada não, tá, irmão? Isso aqui não, a gente não está vendendo nada. Fica tranquilo, não tem preço. Isso aqui é gratuito. Há um ato profético que foi feito. E a gente vai fazer isso aqui, irmão, exatamente para concernir aquilo que Deus está falando conosco há alguns dias. Amém? Laços serão quebrados, né? Toda palavra maldita que foi lançado não vai bater, irmão, retirada. A Bíblia diz, irmão, que a Páscoa é passando por cima. Quem sabia? A Páscoa, a palavra Páscoa quer dizer, e passando por cima, que o anjo da morte teve que passar por cima. Por quê? Porque o sangue do cordeiro estava sobre o umbrais da porta. Sangue fala de remissão. Está entendendo? Agora o óleo, a gente está fazendo um ato profético para você crer, irmão, que as tuas palavras têm poder. Então não é sobre o óleo, é sobre as tuas palavras em ação. Você vai colocar e vai dizer: Senhor, aqui não. Diabo aqui não. Filho não, minha casa não, família não. Amém, irmãos? Então estenda as suas mãos assim, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, que essa noite, Senhor amado, fique marcado no nosso coração, que Deus é Deus de restauração. Ó Deus, eu creio que o Senhor está fazendo algo profético no nosso meio. Eu creio, Senhor amado, que toda contenda, toda inveja, tudo aquilo, Senhor, toda promiscuidade maldita do inferno, que tenta parar essa casa, parar essa família, parar essa igreja, parar os nossos irmãos, está repreendido agora em nome de Jesus. Senhor, o Senhor é Deus para quebrar laços do inferno, Pai. Laços conjugais, familiar, Senhor, financeiramente. Ó Deus, toca na finança dessa casa, na finança. Ó Deus, que esse homem, essa mulher comece a assinar contratos em nome de Jesus, Pai. Que cliente, Senhor amado, venha, Senhor amado, receber com excelência cada dia mais, e que venha aumentar a clientela. Eu profetizo em nome de Jesus, e que esta igreja possa dar um brado de vitória, dizendo: Deus está restaurando os meus negócios, Deus está restaurando a minha vida sentimental, conjugal, física, amorosa, espiritual. Deus está restaurando. Quantos recebem essa palavra aqui essa noite? Amém, queridos? Deus restaura, sim ou não? Então diga para alguém do seu lado: se prepara. O reboliço de Deus não vai acontecer
já está acontecendo. Tome posse daquilo que Deus está fazendo na tua vida. Amém, irmãos? Deus abençoe. Tem algum aviso, pastor Claudinei? Para encerrar? Amanhã a aula dos irmãos. Amém? 12 irmãos. Nossa. Amém. Parabéns para os irmãos que tiraram 4. Quarta-feira, culto das mulheres. Então todas as mulheres convidadas. Quarta-feira. E quinta-feira, depois do culto, já é mesa das mulheres. Vai ter churrasco aí, mulherada. Quer ganhar de nós, rapaz. Vamos fazer churrasco. Diz o pastor Claudinei que vai assar carne para elas. Pelo jeito vai ter que comprar também, que até agora nem Pix caiu. E sábado e domingo, aniversário da igreja, 4 anos. Então convida mais alguém. A gente vai comemorar, vai estar a nossa pastora conosco aqui, né? Que é a apóstola da igreja, a pastora Luci, lá de Aguaraí, vai estar no sábado aqui, ordenando, abençoando a nossa vida também. Vai estar com a equipe dela aqui, acho que o pastor Rodrigo Filho também, adorando. E no sábado o pastor Aguinaldo novamente com a gente aqui, o pastor Tiago, o ministério ali da sede, vai estar com a gente, vai ser uma bênção em nome do Senhor Jesus. E outra coisa, querido, graças a Deus, agora estou melhorando, vamos voltar para a sala de oração lá no grupo da igreja, amém? Amém, irmãos? Deus está me cobrando muito, nós precisamos orar, irmão. Amém, irmãos? Precisamos orar. Eu sei que eu estava meia-noite, estava meio tarde. Então, a gente ia colocar as 23 horas agora para os irmãos entrar. Então, não precisa nem ser eu, irmão. Se eu demorar um pouquinho, alguém entrar, eu já vou entrar junto. Amém? Você pode fazer lá a oração. Quem participa da sala de oração, já entra lá, eu já entro junto. A gente vai orando, vai dando amém, glória a Deus. Um ora ali, outro aqui, amém? A gente vai começar a colocar os irmãos para orar. Glória a Deus, os irmãos vai orando lá e a gente vai sendo abençoado em nome de Jesus. Amém, irmãos? Deus abençoe, estenda as suas mãos, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor, Salvador Jesus, as doces consolações do Espírito Santo, esteja em cada coração. Quem recebe a palavra, recebeu tudo que Deus falou, vai dizer? Amém. Evangelho puro, nosso destino, viva!